Amém. Queridos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Estou um pouquinho rouca porque eu cantei bastante. Que ruja o leão nessa noite sobre as nossas vidas. Amém? Bem, eu vou trazer uma palavra hoje sobre aquilo que Deus está nos falando. Não tem outra maneira, né? A gente só fala daquilo que Deus está falando com a gente. Então, glória a Deus por isso. Mas é uma palavra que Deus tem dado nas nossas reuniões de intercessão. Então, falar rapidamente sobre isso, sobre as nossas reuniões de intercessão, para você que não conhece, né? Como que acontece as nossas reuniões, né? A gente se reúne para ouvir o Senhor, a voz do Senhor. As nossas petições são segundo o coração do Pai, segundo aquilo que Ele nos mostra. Então, a primeira coisa é ouvir o Senhor, né? A gente se coloca, então, buscando o Senhor, querendo saber o que se passa no coração de Deus, qual é a demanda que Ele tem para nós, ouvindo, então, recebendo do Senhor essa palavra, a gente se põe a orar, de acordo com aquilo que Ele mostrou, né? Então, essa é a importância da nossa busca, né, da intercessão, porque às vezes a gente tem uma impressão que a intercessão é só a gente pedir, né? Pedir e esperar que o Senhor faça, né? Não, é muito mais do que isso. Primeiro, a gente precisa ter uma vida de busca pela palavra, pela vontade, pelo propósito de Deus, para que a gente fale aqui na terra o que o Senhor está falando no céu. Amém? Esse é o princípio da oração. Rapidamente, alguns entendimentos, assim, só para ficar bem claro isso, né? A importância da nossa oração é o canal de diálogo entre nós e Deus. Quanto mais a gente conversa com Ele, mais se cria uma comunhão com Ele. Isso que nos leva à intimidade. Então, é algo que a gente sempre está falando, né? E sempre está incentivando todos a buscarem a intimidade com Deus. É através da oração que a gente começa isso, né? Abra os nossos olhos espirituais para que sejamos capazes de ver o mundo espiritual. Então, é através da oração, através da nossa busca ao Senhor, que os nossos olhos são abertos. E a gente consegue discernir o que está acontecendo no reino espiritual, para que a gente possa orar de acordo com aquilo que a gente vê, né? Não podemos orar sobre aquilo que nós não vemos, nós precisamos ver. E através da oração a gente chega nesse lugar. Deus atua de maneira sobrenatural na terra. É necessário que alguém na terra fale amém para as coisas que estão no coração de Deus, para aquilo que está na mente, no coração do Senhor. É necessário. O Senhor deu a terra para os filhos do homem governarem. Nós somos esse povo que governa. Precisamos ter entendimento, né? Existem coisas que somente acontecerão, porque Deus limitou até o agir dele na terra, na sua vida, através da sua oração. Então, é possível vermos e experimentarmos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas e nos lugares onde estamos, através da oração. Recebemos a revelação dos pensamentos de Deus. Então, isso é muito lindo porque a gente faz uma parceria com o Senhor, uma parceria com Ele. Ele divide para nós aquilo que está no coração dEle. Os pensamentos, os propósitos dEle, isso a gente encontra, isso a gente recebe nos momentos de oração. Então, é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso você ter esse privilégio de ouvir o que o Senhor tem a dizer, ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, fazer uma parceria com Ele através da oração. O reino de Deus se faz real por meio dos milagres de Deus em nossa vida e a própria palavra de Deus viva em nossa boca. Então, é uma parceria. Por que eu estou falando tudo isso, né? Como uma introdução. Não é essa palavra não, irmãos. Não cheguei ainda na palavra. Essa introdução. Por quê? Porque eu sinto que o Senhor está chamando intercessores na nossa igreja. Não é? Então, nós temos um curso de intercessão, né? Um curso onde a gente pode entender mais profundamente sobre esses assuntos, né? Esses aspectos a gente vai trabalhar mais profundamente, porque nós precisamos orar com entendimento também, né? No espírito, mas com entendimento. Então, esse curso é um curso de preparação. Para você que tem
percebido o chamado de Deus, o Senhor queimando no seu coração sobre esse assunto, então participe. Ou mesmo quem não tem ainda, mas gostaria de conhecer um pouco mais. Por quê? Porque a oração é para todo crente, irmão. Pode ser que alguns sejam especialistas nisso, mas todo mundo precisa conhecer. Amém? Então, esse é um curso que logo mais nós vamos fazer, e espero que você pule dentro aí, como fala o Gil, pula dentro. Amém? Mas a nossa palavra é, então, sobre aquilo que a gente tem recebido de Deus, nos momentos de busca, de intercessão. O Senhor está falando à sua igreja, amém? E essa palavra é a respeito daquilo que Deus está falando com a nossa igreja. Por isso que é importante a gente compartilhar hoje, nessa noite, as direções e o prumo do Senhor, amém? Abra o seu coração, então. Se é para colocar um tema, né? Nossa responsabilidade com o que recebemos. Está baseado no texto de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, e nós vamos ler versículo por versículo. 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo e de Jesus, o nosso Senhor. Seu poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa versão é a versão NVI, talvez a sua esteja um pouco diferente, e eu gosto de comparar as versões, né, que nos dá um entendimento mais amplo de cada versículo, né? Mas, voltando no versículo 2, diz assim, o que eu quero ressaltar, as duas palavras, pleno conhecimento. Isso nos fala da importância de conhecermos a Deus e Jesus de maneira mais profunda, né? Um pleno conhecimento de Jesus, um pleno conhecimento de Deus. Porque, às vezes, a gente tem um conhecimento muito raso da pessoa do Senhor Jesus, um conhecimento muito superficial. E aqui ele fala, o pleno conhecimento de Deus nos leva a recebermos mais graça e mais paz. Entenderam isso? A graça e a paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento. Então, quando nós nos aprofundamos nesse conhecimento de Deus, nós recebemos a graça e a paz que vem dele. Amém? Versículo 2 diz isso. O versículo 3 nos diz o seguinte, que nós recebemos de Deus tudo o que necessitamos para uma vida que agrada ao Senhor. Ele nos deu
todas as coisas de que necessitamos para uma vida que agrada a Ele, uma vida de piedade, uma vida de devoção ao Senhor. Ele nos deu tudo o que necessitamos. O que nos falta, né? Ele já deu o seu amor, Ele já deu a salvação por meio de Jesus, Ele deu o Espírito Santo que mora em nós, Ele deu a sua palavra, Ele deu tudo o que necessitamos. Isso de uma maneira geral. Mas e sobre a nossa igreja? O que Ele tem nos dado? O que Ele tem dado sobre a nossa igreja? Ele tem nos dado a cura das feridas, a libertação da escravidão do pecado, a libertação das feridas emocionais que nos aprisionam. Ele tem nos dado a possibilidade de sermos obreiros aprovados. Ele tem nos livrado das iscas de Satanás. Ele tem nos dado a condição de viver a aliança entre a nossa família com o nosso esposo. Ele tem nos dado as condições de sermos bons pais, bons filhos, bons mordomos. Irmãos, é muita coisa que o Senhor tem nos dado, é muita coisa. Amém? O Senhor tem despejado sobre a nossa igreja. São muitos tesouros, são muitos manjares, um alimento rico, um alimento sólido, um alimento necessário para que possamos viver uma vida plena, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de pleno conhecimento de Deus. Isso Ele faz por causa do seu Espírito Santo, isso Ele faz pelo seu poder, não é por nós, porque merecemos alguma coisa, não é porque somos bons, né? Mas porque Ele é bom, e Ele tem derramado sobre nós esses manjares. Então, eu me lembro muito bem da palavra no retiro que a Fátima trouxe, isso ficou muito no meu coração. Talvez não foi nem assim a frase que ela usou, mas é o que entrou no meu coração, a frase que ela usou, Deus faz essas coisas, né? E ela falou assim, olha, porque a gente pode estar à mesa, mas não aproveitar o banquete. Então, muitas vezes, estamos na igreja, estamos ouvindo, estamos recebendo os ensinos, todos os ensinos, mas não estamos aproveitando na nossa vida. Isso é muito sério, né? Então, essa palavra que o Senhor trouxe é justamente nisso. Vocês estão aplicando e vivendo de verdade isso que vocês estão recebendo de mim? Vocês precisam viver isso, ter uma vida transformada, porque eu já dei todas as condições para que vocês vivam isso, para que isso seja verdade nas suas vidas. Então, às vezes nós continuamos vivendo, mesmo na mesa, mas vivendo das migalhas, ou vivendo uma vida de miséria, uma vida pobre espiritualmente, uma vida de escravidão, sendo que o Senhor tem dado muitos tesouros, né? Muito manjar para a gente, né? Vivendo uma vida sem o pleno conhecimento de Deus é viver na miséria. Quando a gente não vive as riquezas do Senhor sobre as nossas vidas, é viver uma vida de miséria. Então, nós precisamos corresponder com aquilo que o Senhor tem nos dado. Será que temos correspondido com aquilo que o Senhor tem nos dado? Porque não conseguimos aproveitar o banquete, quando nós nos recusamos a nos reconciliar, quando nós nos recusamos a perdoar, a pedir perdão, a se afastar das velhas práticas, a ter o caráter lapidado, se livrar das mentiras de Satanás. Quando a gente insiste em viver fora daquilo que Deus está nos dando, isso é viver uma vida de pobreza, isso é viver uma vida de escravidão, quando o Senhor já nos libertou. É preciso corresponder com aquilo que Ele já nos deu, com aquilo que Ele já fez, e viver uma transformação verdadeira na nossa vida. Então, tudo o que Deus tem dado nos permite participar, versículo 4, sua natureza divina. Essas promessas grandiosas e preciosas nos faz participante da sua natureza divina. Por quê? Porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos condição de viver isso.
porque o Espírito Santo habita em nós. Não é porque eu consigo pela minha própria força, não, é porque Deus resolveu habitar em mim, e por isso eu preciso confiar, e por isso eu preciso me entregar a Ele e confiar, porque Ele vai fazer. E aí isso nos dá capacidade de fugir da corrupção que há no mundo, de vencer o que há no mundo, de vencer as nossas próprias tendências ruins, né, carnais, pecaminosas. Então, é contramão do mundo, irmãos. O mundo está fazendo uma coisa, mas nós temos condição de ir na contramão do mundo. Se a gente não está tendo condição, é porque a gente não está vivendo isso nas nossas vidas. Nós precisamos nos diferenciar. E é por isso que Deus está falando isso para nós, porque Ele está nos levando para uns lugares aí, né? Jaguariúna. Ele está nos levando para uns lugares, e a gente precisa ser referência, a gente precisa fazer a diferença. Mas se a gente não viver isso não vai ser a realidade ali. Nós não vamos conseguir cumprir o propósito do Senhor naquele lugar. Então, para a gente cumprir esse propósito do Senhor, é necessário que a gente viva. Então, isso que Pedro fala nessa palavra é um privilégio. Nós recebemos um privilégio, não é? De sermos participantes da sua natureza. Mas com esse privilégio vem a grande responsabilidade. Fala comigo, responsabilidade. Esse é o tema, né? A nossa responsabilidade com aquilo que Deus tem nos dado. Existe a parte de Deus, a parte dele Ele já tem feito. E qual é a nossa? Qual é a nossa parte? Qual é a nossa responsabilidade? É corresponder com aquilo que Ele tem dado, com aquilo que Ele tem feito. Precisamos corresponder. E aí o versículo 5 fala assim, por isso mesmo, diante de tudo isso, empenhem-se, dediquem-se, esforcem-se ao máximo para corresponder com aquilo que Ele tem nos dado. Então, essa responsabilidade nossa impõe um empenho, impõe uma dedicação, impõe um esforço da nossa parte. Sem esse esforço, nós não vamos conseguir acrescentar todas essas qualidades que ele começa a descrever aí, né, do versículo 5 até o 7. Então, começa com a fé, mas a fé, ela precisa ser acrescentada, essas qualidades que ele fala, né, na sequência, e ela, na verdade, são características de ação, porque nós sabemos que a fé sem ação é morta. A fé sem ação é morta. A fé precisa ser acompanhada de ação, porque senão ela morre. Se você não fizer nada com a fé, ela morre. Então, muitos param nesse estágio da fé, mas não acrescenta as outras coisas que Pedro diz nesse texto. E vai chegar uma hora que a fé morre. Nós precisamos nos empenhar a acrescentar todas essas qualidades à nossa fé. E isso é um progresso, é um processo e é um progresso, sempre mais, precisamos avançar, até chegar no amor, que é o final, né? O amor é a última coisa. Não que aquelas outras qualidades sejam eliminadas, não, está tudo junto, mas eu vou acrescentando, eu vou avançando, eu vou progredindo, eu vou aperfeiçoando, eu vou amadurecendo, eu preciso disso. Então, ele fala, empenhe-se, por isso mesmo, porque você recebeu tudo aquilo que eu tenho te dado, você precisa se empenhar. A sua parte é essa, empenhe-se. A minha parte eu já dei. Tudo o que vocês necessitam para viver uma vida diante de mim, correta, uma vida plena, de conhecimento da minha pessoa, eu já dei para vocês. Agora, a parte de vocês, qual é? Por isso, porque eu dei, agora vocês dediquem-se, vocês empenhem-se. Então, o Senhor nos dá essa condição de nos empenharmos também, de acrescentarmos. O Senhor faz isso, mas a gente precisa querer, né? A gente precisa corresponder, a gente precisa buscar isso. A responsabilidade de crescer, de desejar o crescimento, é nosso.
é preciso, então, um esforço da nossa parte, né? A graça, ela é um privilégio, mas ela nos impõe uma responsabilidade necessária para a nossa vida plena com Deus. Então, a primeira qualidade que ele fala que é necessário acrescentar à fé é a virtude. O que é essa virtude, né? É a prática do bem, como um hábito constante. Alguém virtuoso, mulher virtuosa, homem virtuoso, quem é? É aquele que tem como prática fazer o bem, prática constante, não é uma vez ou outra, né? É uma prática constante. E também uma conduta excelente, uma excelência moral, com padrões altos, né? Acima de qualquer coisa, assim. O nosso padrão é a moral de Cristo. Então, a gente precisa, né, colocar a nossa régua lá em cima e não simplesmente nos acomodar e falar, esse daí faz, todo mundo faz, vou fazer também, né? Nossa régua está lá embaixo, mas não. Se a gente quer acrescentar essa qualidade, a gente precisa colocar a nossa régua lá na altura de Cristo. Esse é o nosso padrão de moral. E de vivermos uma vida correta diante de Deus, cheia de virtudes, não é? E outra é a capacidade dada por Deus para realizar grandes feitos. Eu me lembrei da mulher do fluxo de sangue, né? Quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus falou, de mim saiu virtude, né? Algumas traduções falam isso, de mim saiu virtude. É a capacidade de fazer o bem, sempre. Então, essa é a primeira qualidade que precisamos acrescentar à fé. A outra qualidade é o conhecimento. O conhecimento é mais fácil, né? É o conhecimento, é a verdade compreendida adequadamente que a gente absorve de Deus, que a gente tem de quem é Deus, da palavra de Deus, da direção dEle, da vontade dEle. Isso a gente consegue através da meditação da palavra, através da leitura, da prática, da oração intensas. Esse é o conhecimento que o Senhor quer que a gente acrescente aí, né? A fé, a virtude, o conhecimento. O próximo é o domínio próprio. O domínio próprio, que é a capacidade da gente se dominar, né? Dominar nós mesmos. Então, a gente não deve ser dominado pela carne, pelos nossos desejos, inclinações pecaminosas. Mas a gente precisa dominar a carne, não ser dominado por ela. Então, o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a vencermos isso e a vivermos o domínio próprio. Conforme nós vamos sendo íntimos dele, ele nos fortalece. Se a gente já tem uma fé, uma virtude, um conhecimento, o próximo passo é o domínio próprio. A gente consegue se dominar, porque a gente consegue entender, conhecendo a palavra de Deus, a gente começa a viver a virtude, que é a excelência moral, aí é mais fácil a gente se dominar. Nessa sequência, né? Depois disso vem a perseverança. Perseverança é a resistência de fazer o que é certo. Mesmo conforme as circunstâncias, mesmo diante de situações difíceis, a gente persevera, a gente resiste. É um esforço para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes isso é difícil, né, irmãos? Dependendo do lugar que a gente está, com quem a gente convive, fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas vai requerer um esforço, uma resistência, uma perseverança. Perseverar naquilo que é certo, a despeito de qualquer coisa. Quem é capaz disso? Nós somos capazes disso, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Amém? Outra qualidade, a piedade. A piedade é a devoção a Deus, né? Viver para Deus. Viver para Deus, uma vida que agrade a Ele, com temor, com reverência, com fidelidade, com obediência. Essa é a vida que o Senhor espera de nós, através da piedade. E depois vem a fraternidade, ou amor ao próximo, que é mais um amor sacrificial pelos outros. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que é muito difícil, às vezes, a gente amar
aquele que não anda na nossa, aquele que nos fez mal, aquele que não é agradável à minha pessoa muitas vezes, mas eu me sacrifico e eu decido amar aquele irmão do jeito que ele é. Então, também é uma ação, porque eu decido amar ele, mesmo ele sendo dessa maneira, mesmo ele me fazendo mal, mesmo às vezes ele não me amando. Eu decido, é uma decisão, é uma obediência à palavra de Deus, fraternidade. E, por fim, o amor. O amor que temos a Deus é o amor que precisa ser dado ao próximo. Não é? Porque amar o próximo, é importante amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas. O amor. Então, a fé precisa avançar nesse progresso até culminar no amor. O amor é o desfecho. Começa com a fé, termina com o amor. Qual é o estágio que você está, hein? Não responda, não. Vai pensando aí, você com Deus. Qual é o estágio? Será que parou na fé? Será que parou no conhecimento? Muitos de nós paramos no conhecimento, né? E achamos que já está bom. Mas Pedro vem dizer, Deus vem dizer através dessa carta de Pedro, que a gente precisa avançar, que a gente precisa crescer, que a gente não pode desistir, né? Parar no meio. O versículo 8 e 9 vai nos dizer... Obrigada, Jorge. Versículo 8 e 9 vai nos dizer por que essas qualidades são importantes. Que a gente... Por que essas qualidades são importantes? Então, até agora nós aprendemos, então, que o Senhor nos deu todas as condições para viver uma vida que o agrada, uma vida agradável a Ele. O Senhor nos diz que, por causa disso que recebemos, nós temos condições de acrescentar muitas coisas à fé. E por que isso é importante? No versículo 8 e 9 nós vamos responder, né? Ele vai responder por que essas qualidades são importantes. Porque se elas existirem e estiverem crescendo, não há paralisia que está sempre crescendo, né? Em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha só, se a gente quer ser produtivo, tem uma versão que fala úteis. Se a gente quer ser útil para o Senhor, nós precisamos buscar, empenhar, se dedicar a acrescentar essas qualidades na nossa vida. Eu não quero ser chamada de inútil diante do Senhor, mas eu quero ser considerada alguém que produziu, alguém que foi útil para o reino, alguém que foi útil para a obra do Senhor. Então, eu preciso me dedicar e acrescentar essas qualidades na minha vida. Então, é um empenho, né? E aí, o versículo 9... Porque se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, um dos motivos por que eu preciso me dedicar e acrescentar essas qualidades à fé é porque eu não vou ser improdutiva nem inoperante. E outra é porque eu não vou ser cega. Aquela pessoa cega, né? É aquela pessoa que não consegue avaliar a sua própria condição. Aquela pessoa que não sabe nem qual é a situação dela. Às vezes ela acha que já está no amor, né? Mas nem saiu da fé ainda. Então, se a gente se dedicar nessas qualidades e acrescentar essas qualidades na nossa vida, nós não vamos ser inoperantes e improdutivos e também não seremos cegos. Não seremos cegos. E a gente vai poder se avaliar melhor. E se lembrar de tudo que Deus fez por nós. Porque o cego, ele não se lembra nem que ele foi perdoado dos seus pecados. E vive uma vida como se ainda tivesse condenado,
como se ainda tivesse no pecador, como se ainda fosse pecador. Olha que tristeza isso daí. Então, Pedro está nos encorajando a isso, né? Nos alertando a isso. Porque uma pessoa que afirma se conhecer a Jesus, afirma andar com Jesus, afirma ser salva, mas permanece sem qualquer transformação na sua vida, ela não compreendeu o que Deus fez por ela. Ele já nos deu tudo que precisamos para viver uma vida transformada, para viver uma vida diferente. Se a pessoa não obteve essa transformação, não transformou-se na sua vida, é porque ela não compreendeu o que Deus fez por ela. Então, tem pessoas que estão estagnadas, mesmo diante de tudo aquilo que Deus deu para elas. Por quê, né? A gente precisa se perguntar, por quê? O que me impede de viver tudo aquilo que o Senhor já planejou para mim e me deu condições de viver? E aí, no versículo 10 e 11, ele volta a mencionar o empenho. Empenhe-se. Por isso, portanto, irmãos, empenhe ainda mais, ainda mais. Se você acha que você já está se empenhando, ainda mais você precisa se empenhar, porque isso não é fácil. Mas o Espírito Santo nos capacita. Nós temos alguém que pode fazer isso nas nossas vidas. Eu vou ler a versão transformadora, a nova versão transformadora. Ó. Acompanhe na NVI, eu vou ler a nova versão transformadora. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Esse é o 11. Então, aqui Pedro volta a falar sobre a necessidade do esforço, do empenho. Nessa versão ele fala, trabalhe ainda mais arduamente, porque se a gente permanecer fiel até o fim, nós não tropeçaremos, ou seja, a gente não vai abandonar a fé. Tropeçar, né? Significa isso, abandonar a fé, desistir da fé. Nós precisamos acrescentar, então, essas qualidades à nossa fé. Por quê? Porque queremos ser úteis, porque não queremos ser cegos, e também porque não queremos abandonar a fé, não queremos tropeçar, não queremos desistir do Senhor Jesus. Amém? Então, esse empenho cada vez maior, é importante ressaltar isso, né? Porque, às vezes, a gente usa a graça como uma desculpa para viver uma vida sossegada, né? Uma vida relaxada, uma vida onde a gente não se empenha, onde a gente não se dedica, onde não há disposição, coração disposto, sabe, a acrescentar essas qualidades, não há disposição. Mas a gente acaba vivendo uma vida relaxada. Mas é preciso se lembrar do texto de Jeremias, que diz que maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Qual é a obra que o Senhor tem feito na sua vida? Porque a obra não significa só o serviço, mas é viver de acordo com aquilo que a gente crê e de acordo com aquilo que a gente recebeu. Qual é a obra que o Senhor tem feito na sua vida? Não seja relaxado. Qual é a obra que a gente tem recebido como igreja? Não vamos ser relaxados nisso, mas vamos nos empenhar ainda mais para viver de acordo com aquilo que Ele já nos tem dado. Viver de acordo com aquilo que Ele nos tem dado. Eu gosto do livro de Timóteo, né, vocês sabem, e eu não poderia deixar de citá-lo novamente aqui. Esse texto também vem confirmar aquilo que Pedro fala. Então, Paulo instrui Timóteo. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina.
perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Então, esse texto, ele sintetiza, né, tudo aquilo que a gente falou. Primeiro ele fala, você recebeu algo, por isso você não negligencia aquilo que você recebeu. Você seja diligente, você dedique-se inteiramente a isso. E aqui tem um fator diferente, ele fala assim, para que todos vejam o seu progresso. Isso é importante que todos vejam o nosso progresso, porque isso glorifica o Pai, porque isso inspira os outros, porque isso encoraja os outros, mas principalmente isso glorifica a Deus, isso exalta o nome do Senhor. Então é preciso manifestar de forma progressiva aquilo que Deus fez nas nossas vidas, porque senão não faz sentido, irmãos, não faz sentido tudo que a gente recebeu. Nós precisamos aplicar e viver na nossa vida, né? Então, nós precisamos ir além. O Senhor quer que a gente cresça. O Senhor quer o nosso progresso. O Senhor quer aquela planta, né, pequenininha, Ele quer que cresça. Não só isso, mas Ele quer que frutifique. Que frutifique, que alimente muitos. Tem o texto de Provérbios que diz assim que a vereda do justo é como a luz da alvorada, vai brilhando cada vez mais e mais até ser dia perfeito. É o progresso, né? É o aperfeiçoamento, é a maturidade. Então, não só basta ser luz da alvorada, né? Mas é preciso que a gente brilhe cada vez mais, até chegarmos à estatura do varão perfeito, Cristo. Esse é o nosso padrão. Então, é necessário um aperfeiçoamento, um progresso, uma melhora. Não importa se você já cresceu muito, sempre tem onde crescer. Sempre dá para ir mais, sempre dá para ir além. Com o Senhor não tem limitação. O Senhor não nos encarcera, mas Ele tem sempre mais. Ele tem sempre mais. A nossa responsabilidade é sermos diligentes, mas dedicados. A dedicação nos leva ao progresso e no crescimento do Senhor. Por quê? Por que o Senhor quer fazer nos crescer? Porque Ele quer colocar a gente na vitrine. Vocês estão percebendo isso que está acontecendo na nossa igreja? Jaguariúna? Isso é vitrine, irmãos. Ele quer nos colocar na visibilidade. Uma igreja que saiu lá do vale. Porque quando o Senhor nos trouxe para cá, Ele falou, estou tirando vocês do vale. O Senhor quer nos fazer referência ao que Ele já tem feito, mas muito mais além, porque com o Senhor tem mais, irmãos. A gente limita, a gente é responsável por limitar aquilo que Ele tem para nós, mas que não seja assim nessa igreja, que não seja assim nas nossas vidas. Não limite aquilo que o Senhor quer fazer da sua vida, aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Não limite, porque o Senhor quer te pôr na visibilidade, o Senhor quer te colocar na vitrine. Para quê? Para que todos vejam e deem glórias ao Senhor. Em Mateus, o Senhor diz assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Se queremos que o Senhor seja glorificado, nós precisamos brilhar. Nós precisamos mostrar o progresso na nossa vida. É o que Ele fez em nós. A parte de Deus precisa ser exaltada na minha vida. E eu preciso mostrar o progresso. Eu preciso mostrar de onde eu saí e onde eu estou chegando com o Senhor. Eu preciso fazer isso. Então, Deus espera que a gente dê o melhor, porque Ele quer nos tornar visíveis. Porque Ele quer nos tornar visíveis. Então, não há lugar para uma vida cristã de estagnação. Será que você está parado? Será que você, em algum momento, desanimou dessa caminhada? Estagnou? Não há lugar na nossa vida com Deus para estagnação. Porque ou a gente avança, ou a gente regride. Coisa dura isso, né? Ou a gente avança, ou a gente regride. Ou a gente é diligente e o nosso progresso é visível, ou a gente é negligente e o nosso retrocesso também é visível. Mas isso não glorifica o Pai. Isso não tem glória nenhuma no nosso retrocesso.
Então, de qualquer forma, a gente tem a responsabilidade de corresponder a esse plano de Deus. Precisamos ser dedicados. Precisamos ser dedicados. Então, o motivo da gente se empenhar, né? A gente falou o motivo da acrescentar as qualidades. Motivo da gente se empenhar. Será que o processo, o progresso de Deus, o crescimento de Deus depende só dele, né? E eu vou crescer só porque Deus quer que eu cresça? Não, tem a nossa parte, tem a nossa responsabilidade. Então, por que a gente se empenha? Primeiro, porque a gente quer frutificar, a gente quer ser produtivo, porque a gente quer se alicerçar nele, a gente quer se aprofundar nele, a gente quer aprofundar nossas raízes nele, não é? Nós queremos ter as nossas raízes profundas no Senhor, para que a gente frutifique. A gente não pode frutificar se a gente não tiver raízes profundas, né? Nós aprendemos isso. Então, nós precisamos enraizar, por isso que nós nos dedicamos, trabalhamos arduamente, porque queremos aprofundar nele, para sermos úteis, produtivos, para sermos frutíferos e para não tropeçar, porque aquele que tem a raiz funda não cai, né? Pode vir o vento que for, mas não será abalado, não vai tropeçar, não vai desviar, não vai desanimar da fé, não vai desistir. E não só isso, mas para sermos, o versículo 11 de 2 Pedro, para sermos dignos do seu chamado, para sermos dignos de entrarmos no seu reino. Então, nós queremos ser frutíferos, nós não queremos tropeçar, nós não queremos ser cegos, nós queremos ser dignos do seu chamado, dignos a ponto dele dizer, valeu a pena, eu não estou desperdiçando nessa povo, eu não estou desperdiçando tudo aquilo que eu conquistei na cruz nesse povo, não desperdiço, vale a pena, valeu a pena, e nós nos tornamos dignos do seu chamado, dignos de entrarmos no reino dele. E o mais importante, irmãos, é porque ele merece. É porque ele é digno. Não é porque nós merecemos, né? O nosso empenho, a nossa dedicação, não é porque a gente quer um reconhecimento, quer uma recompensa, não é por isso. Mas é porque ele tem o mérito, ele merece, ele fez tudo por nós, ele conquistou tudo por nós. Ele merece a nossa dedicação, o nosso trabalho árduo, porque ele já trabalhou arduamente por nós. E agora nós estamos somente correspondendo àquilo que ele já fez por nós. Nós fazemos porque ele merece o nosso melhor. Qual é o seu melhor? É isso que o Senhor merece. Amém? Vamos orar. Peço a você que se coloque em pé, por favor.